Vahanias bova male, ach tzadikim yodu lishmecha yeshvu yisharim et panecha. Queremos cumprir a mitzvah de Nefum Avelim, consolar os enlutados, porque é que os enlutados permanecem sentados e o público de pé. Queremos recitar a frase Hamakom Yenachem Etchem Betov Shear Avlei Zion Yerushalayim. Com Deus, console e conforte os enlutados, junto com todos nós que somos enlutados por Jerusalém. Podemos sentar. Nós vamos fazer um pequeno resumo de leis e costumes que se aplicam à festa de Sukkot a partir de amanhã à noite. Se Deus quiser, nós vamos começar em boa hora a celebrar a alegre festa de Sukkot. Como nós já dissemos, a festa de Sukkot é a festa mais alegre, de acordo com a Torá. Sobre a festa de Sukkot, nós encontramos um comando divino duplo, Vesamachta bechagecha ve'aitach sameach, se alegrar, de se jubilar nessa festa, mais do que em todas as outras festas. Em todas as festas nós temos, elas são chamadas de Moadim lesimcha, festividades com alegria, mas a festa de Sukkot em especial, mais alegria ainda, e por isso, na nossa tefilá, na nossa reza, ela é chamada de Zman Simchateinu. Então, começando pelo início, a festa de Sukkot, ela se inicia no dia 15 de Tishrei, que seria amanhã à noite, portanto, terça-feira. Biblicamente, a festa tem 7 dias, mas nós sabemos que na diáspora, isso já de forma milenar, foi estabelecido que cada Yom Tov, que lá em Israel é celebrado por um dia. Então tem um dia no início de Sukkot, de Yom Tov, de feriado religioso, e outro dia no final, que já é o 8º dia, já é considerado uma outra festa, Shmini Atzeret, enfim. Na diáspora, esses dias de Yom Tov, eles são celebrados em dobro. Isso se iniciou por motivos técnicos, quando não haviam meios rápidos de transporte, de comunicação, e o calendário judaico ia sendo estabelecido mês após mês, baseado em testemunhas que viam a aparição da lua, chegavam para testemunhar quando isso ocorreu, e assim determinava-se quando era o Rosh Chodesh. Mas, enfim, isso permaneceu na nossa tradição, e conforme explicam também os mestres místicos, eles dizem que aquilo que em Israel é Eretz HaKodesh, a Terra Santa, o que lá na Terra Santa é suficiente, bastante, 24 horas, um dia, para atrair de brachot e etc. Em Chutz La'aretz, na diáspora, que não tem essa santidade de Israel, nós necessitamos do dobro do tempo. Por isso, na prática, nós vamos ter 2 dias de Yom Tov no início da festa de Sukkot, e depois, no final, nós vamos ter outros 2 dias de Yom Tov, que já são chamados com outro nome, Shmini Atzeret e Simchat Torah. Shmini Atzeret, um dia Simchat Torah no outro dia, enquanto que em Israel se celebra Shmini Atzeret e Simchat Torah em um dia só. Então, a celebração de Sukkot se inicia a partir de amanhã à noite, e na prática, então, na diáspora, se nós temos o Shmini Atzeret, Shmini em hebraico quer dizer 8º, ou seja, depois de 7 dias de Sukkot, nós temos mais uma celebração que é chamada Shmini Atzeret, e é interessante porque ela é chamada 8º. 8º quer dizer que ela vem na sequência dos 7 anteriores, mas ao mesmo tempo os nossos sábios definem isso como Regel Bifnei Atzmo, que é uma festividade per si. Ela vem na sequência de Sukkot, mas na verdade já não é mais Sukkot, Shmini Atzeret. Como aqui na diáspora nós temos um dia a mais, então quantos dias de festividade vão se iniciar a partir de amanhã à noite? 9 dias. Nós vamos ter 9 dias corridos de festividades, nos quais nós vamos dizer na nossa reza, na nossa tefilá, todos os dias fazer alusão, também no final, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Zman Simchateinu. Então, amanhã, véspera de Sukkot, nós ainda temos as rezas mais ou menos no seu padrão normal do cotidiano, com umas pequenas variações. Amanhã colocamos o tefilim, etc. Mas a partir de amanhã à noite, quando começa a festa de Sukkot,
Então, mesmo na parte litúrgica, da parte das rezas, então nós temos diversas mudanças. Então, por exemplo, amanhã nós vamos colocar o tefilim, véspera de Sukkot, e a próxima vez que nós vamos colocar o tefilim, agora no início da festa nós teremos 2 dias de Yom Tov, de feriado religioso, que serão, no judaísmo sempre começa na véspera, na noite anterior. Então, começando na segunda noite, significa que terça e quarta será Yom Tov, como Rosh Hashanah, certo? Sempre Sukkot e Shmini Atzeret cai exatamente nos mesmos dias da semana que foi Rosh Hashanah. E na outra semana, mais uma vez, nós teremos outra vez segunda noite, terça e quarta, Yom Tov, Shmini Atzeret e Simchat Torah. Então, quando nós vamos voltar a colocar o tefilim, somente amanhã nós vamos colocar, e depois disso os homens, e depois disso somente na quinta-feira da outra semana. Tá? Nós vamos ver sobre as mudanças que tem na reza, os acréscimos que nós temos nesse período, mas basicamente falando da festa de Sukkot, de acordo com a Torá, hoje em dia, nós temos 2 mitzvot que se aplicam. Na época do templo do Beit HaMikdash, nós tínhamos mais alguns rituais que aconteciam e só podiam acontecer no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém. Na ausência do templo, nós falamos sobre isso, nós lembramos isso, mas não temos na prática ainda esses rituais, mas nós temos 2 mitzvot da Torá que se aplicam na festa de Sukkot. Então, só traçando um paralelo, só para a gente comparar, nós temos 3 festas bíblicas, 3 festas na Torá, que são chamadas de festas de peregrinação. Shalosh Regalim. Shalosh, 3, Regalim é o plural de regel. Regel é pernas. Por quê? Porque nessas festas se caminhava, no máximo se montava num burro, num camelo, não é? Mas todos os Yehudim que tinham condições, eles iam até Jerusalém para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado, durante a festa, e lá traziam oferendas, etc. Isso em Pesach, Shavuot e Sukkot. Pesach também é celebrado por uma semana, mas Sukkot, biblicamente, com Shmini Atzeret, tem 8 dias, não só 7, o acréscimo é 9. Shavuot, biblicamente, é apenas 1 dia. Shavuot marca a entrega da Torá, Pesach, a saída do Egito. Né? Sukkot, a gente celebra, Sukkot é traduzido como as cabanas, choupanas, etc. E isso nos lembra o fato de que quando os Yehudim saíram do Egito, então nós fomos para o deserto. Isso foi uma longa jornada que se estendeu mais do que o que a gente poderia ter planejado inicialmente. Acabamos ficando no deserto 40 anos, e onde nós habitamos em cabanas, em tendas. Mas além disso, Sukkot vem nos lembrar um milagre divino que nos acompanhou durante todo esse tempo, que Deus, ele envolveu, circundou todo o acampamento judaico com ananei kavod, com nuvens de proteção, que protegiam contra o sol escaldante do deserto, contra o calor, contra eventuais chuvas e etc. E mesmo dos lados, essas nuvens também protegiam de flechas ou dardos de inimigos, lanças que podiam vir. Então elas absorviam isso. Eram nuvens de proteção divina, milagrosa, que acompanharam o povo de Israel durante essa jornada de 40 anos. E a celebração de Sukkot vem nos lembrar esse milagre que aconteceu conosco no início da nossa história judaica como povo, logo depois do Êxodo, quando saímos do Egito. Então isso é o que nos lembra, isso é o que comemora e celebra a festa de Sukkot. Então, traçando o paralelo, nós falamos, por exemplo, em Pesach nós também, hoje em dia, em épocas, quando nós falamos hoje em dia na ausência do Beit HaMikdash, por enquanto, quando se fala que nós não guardamos lutos por Jerusalém, nós celebramos Jerusalém, nós guardamos luto pela ausência do Beit HaMikdash em Jerusalém. Esse é o conceito, porque que a gente utiliza essa fórmula até para enlutados, como dizendo ou lembrando que por mais que Jerusalém foi devastada, quando foi destruído o Beit HaMikdash, por mais que o templo sagrado não se encontre, a estrutura do templo física, material, não está naquele lugar, mas a santidade do lugar permanece, é perene. Por isso, até hoje,
todos os dias milhares e milhares de Yehudim vão para aquele muro externo, o Kotel HaMaaravi, o muro ocidental é apenas o muro externo que sobrou e restou da estrutura original. Mas por que nós rezamos lá? Porque a santidade é perene naquele local. Da mesma forma também, isso que a gente lembra e associa em Lutados, é dizendo que por mais que o corpo físico, a proximidade física, a gente já não sente, não percebe, mas é um princípio fundamental da nossa fé, que a alma é perene, é eterna, e a alma, ela permanece, assim como a santidade do Beit HaMikdash, assim como a gente espera a reconstrução do Beit HaMikdash, do templo sagrado, da mesma forma a gente também, um dos princípios da fé judaica, que nós também esperamos o reencontro, a ressurreição dos mortos depois da vinda de Mashiach, enfim. De qualquer forma, em Pesach, nós temos mitzvot que se aplicam hoje. Quais são as duas mitzvot da Torá que se aplicam na festa de Pesach hoje em dia? Uma, comer matzah, e a segunda, sim, vamos dizer, não comer hametz, mas de mitzvot positivas, o relato da Agadá, veigadta lebincha. Depois de ordem rabínica, nós temos os 4 copos de vinho, nós temos comer o maror hoje em dia, etc. Mas assim como em Pesach nós temos as mitzvot de comer matzah, do relato da Agadá, em Sukkot nós temos 2 mitzvot. Quais são as 2 mitzvot que vigoram nessa festa? Uma mitzvah basukot teshvu shivat yamim, durante uma semana da gente se assentar, da gente habitar em Sukkot, nessas cabanas naturais, que são feitas, que elas têm um teto apenas natural, à base de folhagem não pode ser debaixo de uma árvore, tem que ser folhagem solta, etc. Então nós temos uma mitzvah de durante uma semana a gente deixa a estrutura sólida, garantida da nossa casa para ir vivenciar um pouco a experiência do sem-teto, não é? Ou para a gente se lembrar, para ficar mais visível os céus, não é? E com isso se lembrar do Avinu Shebashamayim, do Pai Celestial. De qualquer forma, principalmente as refeições, existem pessoas que, quando o clima permite, etc., tem aqueles que também dormem na sukkah, ou literalmente habitam na sukkah, tudo que podem fazer durante essa semana, dentro da sukkah, fazem na sukkah, isso é considerado uma mitzvah. Mas o essencial sobre o qual nós fazemos a brachá, ou seja, existe uma brachá, asher ki deixanu bemitzvotav etzivanu leshev basukkah. Nós abençoamos a Deus que nos prescreveu seus mandamentos, etc., e nos recomendou sentar na sukkah. Então, na verdade, não é que uma pessoa pegou uma cadeira e vai sentar na sukkah, não faz essa brachá. Quando se faz essa brachá? Quando nós fixamos uma refeição na sukkah. Toda vez que nós fixamos uma refeição na sukkah. Daí é interessante, sem entrar aqui em polêmicas gastronômicas ou sem entrar em questões que são mais de especialidade de nutricionistas, mas de acordo com a halachá judaica, a comida, ou quando se fixa uma refeição, que isso é considerado algo consistente e nutritivo, quando tem carboidratos. Ou seja, isso envolve, nós sabemos que para cada tipo de alimento nós temos uma brachá no judaísmo. Então isso envolve 2 brachot. Uma, aquela que a gente faz ao comer pão, totalmente matzah, motzi lechem min haaretz, e a outra que se faz quando se come massas, quando se come bolo, bolacha, biscoito, pizzas, sei lá, macarrão, borei miné mezonot. Então, refeições à base disso, na realidade, pela halachá, durante essa semana é obrigatório fazer dentro da sukkah. Nós vamos ver quem está de regime, ou talvez quem não tem sukkah em casa, no seu prédio, o que for, e etc., não dispõe de uma sukkah. Então, pela halachá, se a pessoa está comendo outras coisas, a pessoa está comendo um omelete, está comendo carne, ou peixe, ou salada, ou arroz e feijão, etc., ou frutas, verduras, legumes. Então, pela halachá, isso pode ser já uma refeição, uma senhora refeição, não é? Que satisfaz. Pela halachá, se a pessoa não está comendo isso na sukkah, tecnicamente não teria problema. Então, o necessário comer na sukkah é essencialmente aquelas refeições à base dos carboidratos. Então, teria esse lado, vamos dizer, opcional.
Se a pessoa não quer comer pão, etc., teoricamente ele não precisaria estar comendo isso necessariamente na sukkah. Existem, nos meios racídicos, tem pessoas que comem tudo, literalmente tudo na sukkah, e até copo de água só bebem dentro da sukkah. Mas como nós falamos, pela halachá, é mais essa questão dos carboidratos. Mas o mesmo se aplica em Pesach. Por exemplo, em Pesach, durante toda a semana de Pesach, sei lá, alguém não se dá muito bem com a matzá. Ele não quer comer matzá. Até se fala, tudo bem, desde que não coma hametz durante a semana de Pesach, desde que não consuma pão, o que é fermento e levedura, não quer comer. Mas nas 2 noites do Seder, nas 2 primeiras noites do Seder, aí mesmo que a pessoa, sei lá, é um pouco resistente a matzá, mas nessas 2 noites é uma mitzvah, é necessário, é obrigatório pela Torá. Da mesma forma também nas 2 primeiras noites de Sukkot, que nesse ano vão ser amanhã à noite, segunda-feira e terça-feira à noite, especialmente nas refeições noturnas das 2 primeiras noites de Sukkot, daí é necessário fazer o kiddush e comer pelo menos uma fatia de pão na sukkah. Isso é mitzvah, né? Então nós fazemos o kiddush, fazemos a brachá de lesheba sukkah e etc. Depois, no decorrer da semana, é claro que, por exemplo, quando nós celebramos o Yom Tov, se faz refeição, em geral, com halá, ou nós vamos ter um Shabat nos dias intermediários. Então, toda vez que a pessoa vai comer pão e etc., que coma isso dentro da sukkah. Se ele está comendo outras coisas, então, eventualmente, pela halachá, ele estaria dispensado. A outra mitzvah bíblica que se aplica na festa de Sukkot é a mitzvah de netilat lulav, netilat dalet minim, de tomar 4 tipos de plantas, 4 tipos de vegetais. O mais caro e raro é o etrog. O etrog é uma fruta cítrica especial. Quanto custa um limão hoje? A dúzia de limão? Um etrog é uma fruta cítrica, mas é bem mais raro e bem mais caro que um limão, ok? Inclusive tem que se tomar muito cuidado, ou seja, os lugares de onde a gente traz o etrog são lugares que têm tradições especiais e tem uma supervisão especial, que não foi feito nenhum enxerto, porque um etrog pode custar $50, $100, tem umas caprichados que custam $300, enfim. Então, sabe, às vezes de repente uma pessoa quer aproveitar e fazer alguma coisa, por isso existem sinais identificatórios para saber que aqui não houve enxerto, que o etrog é a fruta original, no seu formato original. Então nós temos nas 4 plantas o etrog, que é essa fruta cítrica, o lulav, que são folhas de palmeira, de tamareira, né? Isso seria o lulav. Nós temos o hadas, que são folhas de mirta, e finalmente aravá, que são folhas de salgueiro. Então, nós usamos um etrog, um lulav, nós usamos 3 hadassim e pelo menos 2 aravot. Esse é o número. E essas plantas, em geral, 3 ficam de um lado, o lulav, que é o mais alto, ficam amarrados no lulav, mas amarrados com os próprios vegetais do próprio lulav, se junta. Existem diferentes costumes de como é juntado, também o hadas e aravá, e na outra mão fica o etrog. Como de um lado, o etrog é o mais caro e o mais raro, não é? Mas como de um lado nós temos 3 dos 4 espécies, e do outro lado apenas um, então a gente segura na mão direita o lulav, e o etrog na mão esquerda. Um canhoto faz o contrário. O canhoto vai segurar o lulav na sua esquerda, que é a mão forte, e o etrog na sua direita. E a mitzvah consiste em coisa simples, fácil, simplesmente juntar esses espécimes. Nós fazemos uma brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al netilat lulav. Na primeira vez que nós fazemos isso, a primeira vez que incide sobre nós essa mitzvah, vai ser a mitzvah de lulav e etrog, diferente da sukkah. A mitzvah de sukkah se aplica 24/7, de dia, de noite, todas, não é? Quando a pessoa faz essas refeições, ou na sukkah, etc. Já a mitzvah de lulav e etrog é apenas a luz do dia. De preferência,
de manhã ou de manhã cedo, ou junto com a reza, antes da reza, de manhã, mas se não deu tempo de manhã ou antes da reza, até o pôr do sol, isso pode ser feito com brachá também. Tá? Então, a primeira vez que isso vai incidir sobre nós esse ano vai ser na terça-feira, a partir de terça-feira de manhã, primeiro dia de Sukkot. E assim nós fazemos essa brachá e esse movimento, né, quando nós juntamos todas as plantas, juntamos o ano passado, em outras épocas, acho que ainda havia luvas e etc. Na verdade, a gente precisa ter um contato direto com as plantas, tá? sem interferência, e as próprias plantas entre si também. A mitzvah é de juntá-las e, eventualmente, fazer uns movimentos, esses movimentos tradicionais na Nuim, que é para atrair bons ventos, bons fluidos de todas as direções. De fato, a gente faz movimentos para todos os lados, direita, esquerda, no meio, para frente, para cima, para baixo, para trás, etc. Não é? Norte, sul, leste, oeste. Repetindo os 3 vezes, isso a gente faz logo depois da brachá e também em momentos da reza, particularmente durante a recitação do Hallel. Essa mitzvah do Lulav é uma coisa que, na verdade, talvez leve 2 minutos para ser feito. Quem tem o seu próprio Lulav Yetrog, usa também na hora da reza, nesses momentos tradicionais, mas fazendo, segurando na mão, fazendo a brachá, juntando, né? A pessoa cumpriu já a mitzvah. Isso é feito todos os dias úteis, com exceção do Shabat, excluindo o Shabat. Portanto, nós vamos começar a fazer Netilat Lulav na terça-feira de manhã, terça, quarta, mesmo Yom Tov, e também nos dias intermediários, terça, quarta, quinta, sexta, Shabat não, domingo e segunda. Então, aí se aplicaria essa mitzvah com a brachá. Essas duas são as 2 mitzvot que se aplicam na festividade. Tem muitas halachot sobre isso, mas nós não vamos tratar dessas halachot agora, nem como se constrói uma sukkah, qual o tamanho mínimo dela, qual a altura mínima e como deve ser feita a folhagem. A gente está pressupondo que nessa altura, agora, a véspera de Sukkot, ou todo mundo já tem a sua sukkah pronta, ou tem na sinagoga, onde vai utilizar, e a sukkah já está pronta. Da mesma forma, também tem muitas leis sobre tamanho, medida dessas plantas e como escolhê-las, selecioná-las, mas também nós já estamos pressupondo que quem encomendou um kit eventualmente já vai receber o kit pronto, não é? E que já foi preparado e já foi, enfim, foi fixado da maneira ideal. Então já está pronto tanto para entrar na sukkah e lá fazer a refeição, como também para segurar o Lulav Yetrog e cumprir com essa mitzvah. Então, apenas alguns detalhes. Essas são as 2 mitzvot especiais que se aplicam durante a festa. Mais alguns detalhes relacionados com a festa, começando com a véspera de Sukkot amanhã. Amanhã está escrito nos livros de Halachá que particularmente é bom e importante dar mais tzedakah, aumentar a quantidade de tzedakah. Todo dia é bom dar tzedakah, doações para pobres, caridade, etc. Mas em alguns dias do calendário está escrito que a gente procura acentuar. Na véspera de Yom Kippur também, na véspera de Sukkot também está escrito em especial aumentar em tzedakah, e todos os preparativos que nós fazemos, quem quer cortar o cabelo, enfim, fazer as unhas ou o que for, ou se preparar, ou banhar-se para preparar-se para a festa, nós vestimos roupas festivas, como no Shabbat, etc. Como em todas as datas especiais judaicas, como se inicia a data, quem recepciona, quem recebe, quem faz a abertura da data. Então, oficialmente são as mulheres, através do acendimento das velas. Então, no Shabat, tem o acendimento das velas do Shabat, que é feito 20 minutos antes do pôr do sol. E aqui, nas festividades de Yom Tov, nós temos também o acendimento das velas. A brachá é diferente, lehadlik ner shel Yom Tov. Eventualmente também se acende antes do pôr do sol, apesar que em Yom Tov, desde que a gente tem uma chama piloto acesa, por isso costumamos deixar uma vela de 7 dias, ou se tem um outro tipo de chama piloto, uma pessoa pode se servir em Yom Tov de uma chama já acesa, é o que nós fazemos no segundo dia de Yom Tov, para acender a vela de Yom Tov. A gente se serve daquela chama já acesa, passa para a vela, e etc. Se faz a brachá. Leadlik ner shel Yom Tov, e também a brachá de Shechianu, já que é uma festividade que vem uma vez por ano, uma celebração especial. Então as mulheres fazem o Shechianu na hora do acendimento das velas, e os homens vão dizer a brachá de Shechianu na hora do Kiddush.
Então, acendimento de velas nós teremos amanhã à tarde, né? E na terça-feira, depois do anoitecer. Essa vela já é pelo segundo dia de Yom Tov. Segunda noite, o dia de Yom Tov, mas também se repete o acendimento de velas e etc., não é? Conforme o dia anterior. Como nós dissemos, especialmente na primeira e segunda noite, nós temos as rezas na sinagoga, depois nós vamos para a Sukkah. A nossa Sukkah aqui no Beit vai estar à disposição a todos que estiverem aqui. Quem não tem Sukkah em casa, então nós vamos ter até um kit básico para dizer o Amotzi, também para fazer a brachá, para comer um pão com algo mais, e com isso estar cumprindo a mitzvah. Primeiro nós fazemos o Kiddush, nós temos o Kiddush do Yom Tov, da festividade, conforme está no Sidurim ou nos Machzorim, brachá de Shechianu, a brachá de Leshev Basukah também é intercalada no final do Kiddush, e depois fazemos o Netilat Yadayim, a lavagem ritual das mãos, e iniciamos a refeição, comendo a motzi, o pão, e algumas pessoas que não têm açúcar próprio em casa, o que fazem, às vezes fazem o amotzi, para cumprir a mitzvah na sinagoga, etc., e depois vão concluir, se é peixe, carne, etc., vão concluir isso depois nas suas residências. Então, essa mitzvah em especial de comer na Sukkah, nós temos de uma forma mais obrigatória nas 2 primeiras noites, esse ano, segunda-feira à noite e terça-noite. Depois nós teremos sempre o Kiddush, depois da reza da manhã também, de Yom Tov. Nós teremos rezas festivas de Yom Tov, na terça de manhã, quarta de manhã, e sempre elas serão seguidas de Kiddush na Sukkah. O que nós temos a mais e diferente nas rezas, além do fato de não colocar o tefilim por 9 dias? Então, a reza de Yom Tov, os 2 primeiros dias, 2 últimos dias, tem muita semelhança com a reza de Shabbat, Psukei de Zimra, os salmos introdutórios são mais longos, etc. Mas na Amidah nós fazemos uma Amidah especial. A reza em voz baixa é uma Amidah de 7 brachot. As 3 primeiras, 3 últimas são sempre iguais, e a brachá intermediária é uma brachá que faz alusão à festividade. Atah bechartanu mikol amim, beyom chag hasukot hazeh, zman simchateinu, e a gente faz alusão à festa de Sukkot. Algo interessante, para nós já virou quase uma novidade, todos os 9 dias de festa nós vamos recitar o Hallel, e o Hallel completo. Faz tempo que a gente não diz o Hallel, porque Rosh Hashanah, mesmo sendo Rosh Chodesh, não falamos o Hallel, então na prática vai fazer 45 dias que a gente não recita o Hallel oficial, falamos Teilim, não é? Mas o Hallel na sinagoga, nós vamos falar no primeiro dia de Yom Tov, e vamos prosseguir dizendo todos os 9 dias o Hallel completo com brachá. Depois, durante o Hallel, se fazem esses nanuim, esses movimentos. Depois do Hallel, nós recitamos Oshanot, que são algumas rezas especiais para bênçãos de chuvas, de prosperidade, de sucesso nos negócios, etc. Damos uma volta em torno da bimá, da mesa do Sefer Torah, isso em lembrança a uma volta que circundava um Mizbeach, o altar no Beit HaMikdash. Isso é feito cada um dos dias de Sukkot. Nós não fazemos isso no Shabat. No dia seguinte nós compensamos dizendo em dobro. Então, existe essa prece de Oshanot, depois a leitura da Torá todos os dias, até mesmo nos dias intermediários, e nós temos a reza de Musaf, essa reza adicional, que é um acréscimo também todos os dias de festas. Nos dias intermediários de Chol HaMoed, seja quinta, sexta e etc., então a reza é mais curta, como um dia normal, mas nós temos o Yalev e Avô, aquele parágrafo especial que faz alusão à festa, intercalado na Amidah. Temos recitação do Alel, tem leitura da Torá, tem também o Musaf, então a leitura da Torá é mais curta, então acaba se estendendo um pouco mais do que a reza do dia a dia. Então, basicamente, isso é o que envolve as mitzvot especiais desse período da festa, como nós celebramos. Toda vez que nós fazemos o Birkat Hamazon, depois de ter comido pão na Sukkah, então, durante a semana toda, também tem esse parágrafo especial do Yalev e Avô, fazendo alusão à festa. E como é um período de festa, assim, o Rebbe diz que nós temos na Halachá um conceito em Simcha ela beyain, que a alegria está relacionada com vinho, com lechaim. Isso também tem o costume
Nos dias de Yom Tov, o Shabbat, de qualquer jeito nós já fazemos o Kiddush. Mas se fala que durante todo o Sukkot, já que é um período de alegria, também é interessante cada dia, pelo menos um copinho de vinho e dizer um lechaim. E a festa de Sukkot, assim está escrito, não só é uma mitzvah estar alegre, mas é um período que serve para atrair alegria para o ano todo, para toda a nossa vida. Amém. Amém.